Deixa eu contar uma coisa pra vocês. 1820. A gente tá sempre contando a história, mas é aquilo, é outro público, o pessoal tem que saber isso aqui. 1820, a China tinha o maior PIB do mundo. Tá. O PIB chinês era 6 vezes o PIB britânico e 20 vezes o PIB americano. Vou repetir. O PIB chinês, em 1820, era 20 vezes o PIB dos Estados Unidos. Isso pré-guerra do... Quando foi a Guerra do Ópio? 1845, 50, por aí. Tá. Aí o que aconteceu? Toda a prata que os britânicos roubavam da Bolívia, roubavam da América do Sul, ia parar na China, porque eles compravam tudo da China. O que você está vendo hoje era em 1820. A porcelana vinha da China. Eu tenho uma foto lá, uma revista, um livro lá em casa, de um piquinês que a imperatriz viúva lá, Cixi, deu para a rainha da Inglaterra. Tudo vinha da China, cara. Tudo vinha da China. Se bem que a Cixi é depois, né? Mas o que acontece? Os caras falaram, isso não dá mais, cara. Então vamos tentar tratados comerciais com a China. Só que a sociedade chinesa sempre foi uma sociedade fechada. Sempre. Sempre foi fechada. Sempre. Então se chegava lá, o cara, não, olha, eu vou fazer o seguinte pra você. Eu te dou o porto ali e ali se pode negociar só ali. Ah, então Hong Kong é isso? Não, Hong Kong foi depois. Eu vou explicar Hong Kong. Aí o que aconteceu? Os caras falaram, não dá. É um mercado enorme, tá quebrando a nossa economia. A gente precisa ganhar esse mercado. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, cara. O que tem? A nossa maior colônia é a Índia. Vamos acabar com as plantações de arroz e chá da Índia, plantar papoula e encher a China de ópio. Foi o que eles fizeram. Ah, as plantações eram na Índia e a heroína, a papoula era vendida pra China ali do lado. Pra China. Entendeu? Porque o vício de ópio existia, mas era uma coisa controlada, né? Aí eles começaram uma série de tratados. Hong Kong é nessa daí. Hong Kong foi obtido na base das canhoneiras. Essa é que é a verdade. E aí, meu amigo, acabaram com a China. Você enfiou droga dentro de um país, você acaba com ele, né? Você acaba com ele. Acabou. Eu tenho essa impressão dos Estados Unidos. Por quê? Eu mudei para os Estados Unidos em 2005. O pessoal da minha época, que tinha 15, 16 anos naquela época, todos os meus amigos tiveram problema com drogas. Todos. É triste, né? Todos. Por quê? Porque era tão acessível a maconha aos 14, 15 anos que o pessoal foi fazendo upgrade para a maconha comestível, para a cocaína, para coisas mais pesadas. E eu vejo hoje a minha geração meio que perdida, porque os bons empregos da minha geração estão na mão de chineses, imigrantes indianos, paquistaneses, e o pessoal que é americano tá tudo ou em subemprego, o cara com mestrado e trabalhando no Starbucks, ou os que tiveram mais sorte estão bancados pelos pais ainda com 35, quase 40 anos. E eu vejo que existiu sim uma geração perdida dos Estados Unidos. A minha geração, o pessoal que nasceu no final dos anos 80, início dos anos 90, e o pessoal que veio depois, são pessoas que foram afetadas diretamente por esse tal de medical marijuana, que foi a primeira fronteira antes de legalizar totalmente em certos estados. Você acha que isso faz sentido? Da geração jovem americana ficando pra trás versus a geração jovem indiana / chinesa? Faz, mas você tem que olhar uma coisa, né? Que é da cultura americana. A cultura ali, você sabe disso melhor que eu. É a cultura do sucesso a qualquer preço. Se você não faz sucesso, você não é nada. A tirania do sucesso. Exatamente, Júnior. Então você vai criando uma geração de... Quem não consegue fica frustrado. Se mexe. Exatamente. Quem não consegue... E aí, aí eu me espelho. Pô, eu fui o cara que se destacou. E eu meio que sinto que os outros caras do grupinho, que não eram tão próximos de mim, viam, pô, esse cara aqui tá... A cultura americana te faz se comparar com os caras que se destacam e te faz sentir uma merda. E você acaba se enfiando na droga. Uhum. E se você se enfia na droga, você não consegue sair. Uhum. Especialmente ciclo, nos né? Estados Unidos, quando o negócio é tão acessível e tão pesado. No filme Lobo de Wall Street tem um pouco sobre isso, né? Eles mostram ali aquela perspectiva de quem tá entrando no mercado financeiro
quem vai trabalhar naquelas corretoras e tal, é de uma competição insana. O sucesso é a qualquer custo e é movido na base do pó. Na base do pó e do sexo, né? Que ele fala lá que é drugs, sex, eu esqueci agora. Rock and roll? Ah, não. Deve ser mas enfim, tem uma música que fizeram e a letra é sobre isso. Sobre o Lobo de Wall Street. Eu acho assim, tem um documentário chamado Riqueza Americana. E a moça fala... Qual o nome? Riqueza Americana. Eu te mando depois. Você me cobra aí que eu mando pra vocês. Tem muita coisa bacana lá. Vou anotar aqui. O Salvando o Capitalismo também é um cara que foi secretário do Bill Clinton, secretário do trabalho dele. Fantástico esse documentário, Salvando o Capitalismo. Muito bom. E nesse Riqueza Americana ela fala que a gente deixou de ser uma sociedade, uma economia... Você quer falar com ele? Tô esperando um café. Tá, obrigado, meu anjo. O senhor tá no céu, pô. É você. Não esquenta. Lê os superchats aí enquanto Deixa ele o café concluir. Fica pronto. É isso. Então, concluir. e ela fala uma frase maravilhosa. A gente deixou de ser uma economia de produção para se tornar uma sociedade de consumo. Os Estados Unidos era o maior produtor de navios mercantes da Segunda Guerra Mundial. Acho que era 70% da produção, hoje não dá 1%. Ô, Ryan, não dá 1% da produção de navio mercante do mundo. Quem faz navio mercante? Coreia, Adivinha. China, Coreia. Adivinha. China, Coreia e Japão. Mas a China em primeiro lugar. A China sozinha Hamburgo, Alemanha, tem os estaleiros ali. Não chega nem perto. A China sozinha faz mais que Japão, Coreia e Estados Unidos junto. Marinha mercante. Sim, mas quem faz marinha mercante faz marinha... A marinha faz a construção naval, que é a construção militar. Porque a questão toda não é essa. Deixa eu explicar um negócio. Tem um pulo do gato nessa história. Se você só faz navio de guerra, sai caro. Se você faz navio de guerra e navio mercante, você consegue baratear o navio de guerra. Por quê? Porque quando você não tá fazendo navio de guerra, você tá fazendo navio mercante, tua força não fica ociosa, você dilui teu custo. O que aconteceu? Tinha um gênio nos Estados Unidos, um gênio. Ele era um gênio de 4 patas e ferraduras, chamado Ronald Reagan. O que o Reagan fez? Não. Estamos gastando muito dinheiro com subsídios aos estaleiros. Vamos cortar esses subsídios. Quem está falando não sou eu. É o Los Angeles Times, eu tenho o jornal lá em casa. Vamos cortar os subsídios. Cortar a indústria naval. Combinou com o Japão, combinou com a China, combinou com a Coreia? Não. Japão, China e Coreia continuaram subsidiando os estaleiros dela. E hoje elas têm uma indústria naval, o Reagan não tem mais. Então o que acontece? Você viaja pelos estaleiros americanos, você vê aquele monte de ferrugem lá, e o cara, a marinha, os estaleiros de construção naval, construção militar, eles não conseguem emular o preço chinês exatamente por causa disso. Porque o que acontece? O cara passa, ele está construindo navio militar. Quando ele depende daquele contrato da marinha, então ele tem que jogar lá em cima, que quando ele não tiver contrato, ele precisa manter aquela mão de obra dele. O chinês não. Acabou o contrato militar, tá bom. Cambada, vamos construir petroleiro agora. Nós não vamos ficar parados. Mas isso aí não deixa o comércio internacional praticamente todo na mão da China? Não, mas já tá faz tempo. Porque vai que você precisa de peças de manutenção desses navios aí que estão rodando. Cara, as peças vêm da China. Vem. Mas tudo vem da China hoje em dia. Esse microfone aí teu, provavelmente, se não é da China, uma parte é. Deve ser mesmo. Não, mas esse aqui mas é questão que eles viraram. Ih, caramba, tá escrito aqui Made in China mesmo. Não, mas ô Júnior, olha só, Ryan, Júnior, olha o que eu falei pra vocês agora há pouco? Em 1820, o PIB chinês era 20 vezes o PIB americano. A China sempre foi rica. Sempre foi rica. E teve essa crise do ópio aí, guerras civis, rebelião Taiping, tudo que você pode pensar. E eles caíram. Mas o Ocidente está afundando não porque a China está crescendo, porque eles fizeram bobagem. Essa do Reagan foi a maior delas, cara. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.